E aí galera que acompanha o canal Mania de Xadrez, tudo certo com vocês? Vamos aqui para mais um vídeo para cobrir aqui a rodada 2, da qual participei contra o NM Enzo Suzarte. Já joguei a rodada 2, eu venci, joguei a rodada 3, eu perdi, vou trazer também a análise da rodada 3 mais para frente. E eu vou passar aqui, primeiro essa partida também achei muito interessante, que eu joguei contra o NM Enzo Suzarte. Eu comecei com o dama, característico do meu estilo de jogo, né? Um jogo mais posicional. E ele veio aqui com o cavalo F6. Eu vim com o cavalo F3, G6, e eu vim aqui para C4. É parecido com o ataque índio do rei. Então ele veio aqui com o bispo G7, eu joguei com E3, ele seguiu roque, bispo para E2, e depois ele veio com esse ataque aqui no centro, com D5. Eu tomei, ele tomou e eu roquei. Ele jogou esse cavalo aqui para C6 no intuito de fazer esse rompimento aqui no centro com E5. E aqui eu pensei em jogar um E4, só que eu estava buscando uns jogos mais sólidos, né? Então eu preferi jogar aqui com o cavalo para D2, porque no momento que ele toma, eu retomo, eu fico com um jogo mais sólido, sem muitas debilidades para ele atacar. Ele recuou o bispo e depois eu joguei com o bispo para F3, ele protegeu com C6. E depois eu expulsei o cavalo dele, ele veio com o cavalo para B6. Aqui nesse momento eu já estava sentindo que eu estava um pouco melhor, apesar da máquina dar um pouco até melhor para as pretas, mas eu já estou sentindo que o meu bispo joga um pouco mais, já abriu um pouco mais aqui, e eu consegui achar essa jogada aqui de cavalo D6 para pegar aqui o par de bispo dele, porque perceba que o bispo dele ele não pode sair sem que o peão de B7 ele caia. Então, praticamente eu já peguei o bispo dele. Ele veio com essa jogada aqui interessante de bispo para E5. Eu capturei o bispo, fui seguindo meu plano. E depois que ele retomou de torre, eu joguei dama aqui para C2. No intuito de proteger a casa de C4 de alguns pulos do cavalo dele. E aí ele veio com esse lance interessante de dama para F6, pressionando um pouco o peão. E geralmente quando esse cavalo aqui está na casa de G6, de B6 ou de G6, é sempre interessante considerar uns avanços de A4 ou H4. Nesse caso aqui, eu fui para esse plano típico dessas posições, que é o A4, para tentar incomodar um pouco esse cavalo. E ele foi a ideia interessante de dama para E6, no intuito de que se eu expulsasse o cavalo dele agora, ele teria a casa de C4 para ser ocupada. Pensando nisso, eu coloquei meu bispo aqui para E2, já tentando remanejar um pouco meu bispo e controlar um pouco a casa de C4. Ele jogou aqui a torre para E8 e eu joguei aqui o meu bispo para E3, finalizando o meu desenvolvimento. Ele jogou esse plano aqui com C4, que é uma ideia interessante, porque percebo que o cavalo dele ele não está muito legal nessa posição, logo ele vai ser expulso. Então, já preparando e antecipando essa ideia, ele pensou num plano mais ou menos de jogar o cavalo para D7, depois para B8 e melhorar o cavalo dele para C6, onde ele teria o controle dessas duas casas aqui, que poderiam ser utilizadas, as casas de D4 e de B4. Pensando nisso, eu expulsei o cavalo dele e ele foi para o plano dele de jogar o cavalo para D7. Eu primeiro ataquei a dama dele e o meu plano é tentar pressionar esse peão aqui de F7, que eu achei que estava bastante vulnerável. Então ele tirou a dama dele para F6 e eu joguei aqui torre para A3, que é um lance interessante. Não é o da máquina, mas a minha ideia é que se ele tomasse aqui o peão, eu teria o lance torre para B3, já pressionando o peão, e em outras variantes eu também posso passar a torre para o ataque para pressionar o peão de F7, ou então até torre para H3, para tentar algum tipo de ataque em H7 futuramente. Pensando nisso, ele voltou
E eu recuei meu bispo, que já não é uma jogada tão precisa, mas a minha ideia é seguir o plano de atacar para F7. Então, ele protegeu esse plano de ataque em F7 e eu fui com F4. Esse F4 é interessante, eu fiquei um pouco com receio desse cheque, mas depois eu percebi que ele estava querendo colocar o cavalo dele aqui em C6 e depois de C6 ele iria para D4. Então, se o bispo dá cheque e fica ocupando essa casa, fica ocupando a casa que seria do cavalo. Então, eu achei que seria um lance estrategicamente e taticamente bom, porque ajuda no meu plano de atacar em F7 e atrapalha um pouco o plano dele de ocupar a casa de D4. Então, eu tirei o rei, ele veio com um cavalo, mas percebam que agora ele não tem mais a casa aqui de D4 momentaneamente, ele só pode vir para B3, só que B3 não estava me causando tantos dores de cabeça assim. Eu achei que estava tranquilo contra esse lance. E aqui eu achei que estava na hora de fazer o lance F5. Ele tirou a dama, porque aqui é uma situação interessante. Ele não tem como jogar um lance, por exemplo, como G5, porque já tem o bispo toma e a dama não pode tomar porque vem a cravada de torre. Então, vou até voltar aqui, passei demais a partida. Então ele jogou dama para H4, antecipando qualquer ideia minha. E eu tomei primeiro em G6 e depois da tomada em G6, eu fui para o meu plano de pressionar F7. Então aqui ele protegeu mais uma vez. E aqui eu vi uma situação interessante, porque eu joguei aqui G3, que é o melhor da máquina, porque ameaça duas coisas. Ameaça tanto a tomada em G6, quanto ameaça também a entrada de bispo dando duplo na dama e na torre. E a gente vai ver que a melhor jogada era proteger a dama e o peão com um lance como dama H5. Mas ele não fez esse lance, ele fez o lance rei G7. Um erro, eu segui com o meu plano de colocar meu bispo para G5, dando duplo na torre e na dama dele. E aí ele fez o lance que praticamente acabou com a partida, que foi dama toma o peão, e ele não viu o tático, que é um tático de desvio. Às vezes é um tático um pouco difícil de ver, mas eu vi relativamente rápido na partida. E eu joguei que torre toma F7. Então a questão é que ele não pode tomar a torre. Ele acabou tomando, ele até pode, mas não deve. Porque se ele tomar a torre, cai a dama. E se ele tentar tirar o rei para qualquer outro lugar, vamos supor para F7, ele entra na cara do bispo e leva todo tipo de descoberto. E aqui para 8 ele leva torre H3 e vai entrar nos mesmos temas de antes. Então aqui ele teve que tomar a torre, e eu tomei a dama dele e ele veio aqui desesperado com torre para E7 e eu tomei o bispo e aqui ele abandonou. Essa foi uma partida que eu gostei bastante. Eu tive só um erro, que foi a recuada de bispo ali para C1. Tive duas imprecisões também, mas eu gostei demais da partida. Foi uma partida que eu me senti que eu estava bem, estava afiado. E na próxima partida eu vou trazer uma partida assim que foi uma partida que me deixou um pouco para baixo, não vou mentir, porque eu entrei numa posição melhor, não consegui achar os melhores lances e acabei perdendo. Mas vou trazer essa partida na próxima também, a terceira rodada do Brasileiro. E na próxima rodada eu vou enfrentar de noite agora o Adriano, que é lá de Parauapebas. Vai ser uma partida muito interessante também. Vamos ver como é que vai se seguir. Então é isso, até o próximo vídeo, até a próxima análise da terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Valeu!